E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio de 29 de julho do podcast que tem para assistir. Programa que essa altura você sabe, né? Tá aqui para ajudar você a encontrar o que vê nas plataformas de streaming e nos cinemas. Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. E nessa semana a gente tá de Mansão Mal Assombrada. É que tá estreando nos cinemas o novo longa-metragem da Disney, baseado numa atração dos parques da empresa. E aproveitando esse gancho, eu trago grandes filmes disponíveis nas plataformas de streaming que fazem essa união de terror com comédia. São longas metragens pra gente morrer de rir. E tem mais, tem uma estreia também de um filme de ação nos cinemas estrelado pelo Jet Butler. Então vamos lá? Antes de continuar, eu tenho aquele aviso. É o seguinte: todos os filmes que eu indico aqui que estão disponíveis nas plataformas de streaming, você encontra os links para clicar e assistir aos longas-metragens na descrição do episódio. Então, rola a tela, chega lá na descrição, tem todos os links dos filmes que eu indico aqui. Aí é só clicar que você acessa mais fácil, não precisa ficar perdendo tempo procurando os filmes. Também fica o pedido de você se inscrever no canal se estiver assistindo no YouTube, seguir o podcast se tiver numa plataforma de áudio e também deixar o seu joinha, 5 estrelas. Cada plataforma tem uma forma diferente de você ranquear o conteúdo se você gostar dele. Então, por favor, se você curtir esse podcast, deixa aí a sua gratificação, as suas 5 estrelas, o seu joinha, que vai ajudar bastante o programa a encontrar novos ouvintes e novos espectadores. Começando o programa com uma não dica. Tá, eu vou te explicar o motivo. É que The Flash está estreando agora nas plataformas de streaming de aluguel e compra. Então você pode alugar ou comprar digitalmente o filme na Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes e na Claro TV e também na loja Prime Video, eu estava esquecendo, pela bagatela de a partir de R$ 50. Não é baratinho, não. O grande problema é que esse filme não vale R$ 50. Sinceramente, não vale esse dinheiro todo. Mesmo que você goste do herói, mesmo que você goste dos filmes da DC, mesmo que você goste de Ezra Miller, não vale. Sinto muito, não vale esse valor. A grande dica aqui é que o longa-metragem vai estrear lá na HBO Max em breve. Eu questionei eles se já tem uma data para esse lançamento e eles não me informaram até o fechamento aqui do programa. Mas provavelmente The Flash vai chegar na HBO Max lá por meados de agosto ou no máximo no final de agosto. Então, se você esperar mais um pouquinho e não pagar esses R$ 50, vai ter o filme já incluso na assinatura que você paga da HBO Max sem custo adicional. Então, aí você pode, se você não assistiu ao longa-metragem ainda, você vai poder conferi-lo com mais calma e sem desembolsar essa verdadeira fortuna por um filme que, particularmente, não é muito bom. Se você quiser ver a minha crítica completa de The Flash, ela está no episódio anterior, que eu já não lembro qual é o número, deixa eu checar aqui. Foi no quinto episódio. Eu fiz a crítica completa de The Flash no quinto episódio aqui do podcast, então retorna lá depois que você ouvir essa edição, retorna para essa edição anterior e confere a minha opinião de forma mais ampla, a minha crítica completa dessa produção. Tá bom? Então, não vale a pena conferi-lo agora nas plataformas de aluguel e compra. Espera ele estrear na HBO Max e fica tranquilo, eu vou avisar aqui no podcast quando isso acontecer. Fechado? Nos cinemas, meu primeiro destaque entre as estreias é o longa-metragem Missão de Sobrevivência, estrelado pelo Jared Butler. E a história é mais ou menos assim: o agente secreto da CIA, Tom Harris, que é o Butler, se vê encurralado no coração de um território hostil depois de ter a sua missão e identidade reveladas. Para escapar, sua única saída é tentar chegar o mais rápido possível em uma base em Kandahar, no Afeganistão. Ele e seu tradutor vão fazer de tudo para sair do deserto enquanto fogem de forças de elite inimigas e de espiões internacionais que querem matá-los. O filme ele se enquadra no que eu chamo de cinema pós 11 de setembro, quando Hollywood começou a explorar temáticas relacionadas ao Oriente Médio e países árabes ou de cultura muçulmana, inspirados ou na esteira do que aconteceu nas Torres Gêmeas, naquele atentado, né, que horroroso que marcou a história dos anos 2000, que marcou o começo do século XXI, e isso acabou também marcando muito o cinema e inspirou diversas produções do tipo de Missão de Sobrevivência. Você
vai puxar pela memória algumas várias. Não que Hollywood não tenha feito isso antes, né? Rambo 2, por exemplo, é um grande exemplo com o personagem principal do Sylvester, interpretado pelo Sylvester Stallone, indo justamente também até o Afeganistão. É claro que nesses últimos 20 anos ganhou contornos de cinema de propaganda para propagar para o mundo a visão americana sobre o que acontecia lá no Oriente Médio e ainda acontece até hoje, né? A questão é que a gente está em 2023 e muito desse enredo envelheceu mal, principalmente no que aconteceu nos últimos 2 anos lá no Afeganistão. Missão de sobrevivência é até que parte de uma premissa interessante, que é justamente pegar esse contexto atual, essa efervescência política e essa disputa que acontece hoje no Afeganistão após a saída dos Estados Unidos e a retomada do Talibã, né, que além desse grupo político religioso existem outros ali no território afegão e disputando poder e tentando ganhar território em uma disputa muitas vezes sangrenta, e Missão de Sobrevivência tenta navegar nesse novo contexto, nesse novo universo. Só que o filme acaba se perdendo muito por ter partir justamente de uma visão míope dos Estados Unidos sobre a questão. E é até pior do que isso, porque além de ter essa visão míope, falta muito uma meia-culpa, falta muito um entendimento do poder e da influência dos Estados Unidos nessa questão que a gente tem lá atualmente. Não vamos nos enganar, é também problema que surge a partir das próprias divisões do povo afegão e do que acontece ali entre os países, entre os povos e os grupos políticos religiosos. Mas é claro que os Estados Unidos e outras potências mundiais têm o seu peso muito grande nessa questão que a gente vê agora, nessa divisão que a gente vê agora, e nesse grande número de mortes. Ao carregar muito nas cores do que acontece hoje no Afeganistão, Missão de Sobrevivência praticamente esquece o peso que os Estados Unidos tiveram nessa questão que a gente está vendo agora, né? Nessa construção do que a gente está vendo agora. Então não dá nem para dizer que é um filme inocente, mas é complicado de se ver pelo lado político, né? O que acontece ali não foi geração espontânea. Agora, se você ignorar todo esse lado e tentar encontrar um filme de ação dentro desse cinema após o 11 de setembro, também vai ficar frustrado, infelizmente. O roteiro é falho, os personagens que estão ali se sacrificando são descartáveis, não cria muito empatia com a gente que é espectador. E mesmo as cenas de ação que deveriam ser o grande foco do filme, o grande chamariz para a gente assistir, não funcionam muito bem. O Gerard Butler está bem, diria que até um pouco no automático, porque é mais uma vez ele fazendo esse tipo de personagem que a gente já viu em outras produções, mas no geral ele funciona. Todo o resto, infelizmente, que não funciona. Agora, Missão de Sobrevivência, ele é assistível, não vou negar. Mas ele não entrega o questionamento político que ele propõe sobre o Afeganistão e sobre o Oriente Médio em geral, e sobre as influências políticas que existem ali, nem a ação que a gente espera. Então ele fica devendo nesses dois lados. Então, não espere muita coisa de Missão de Sobrevivência. Ainda assim, se você quiser encarar e se você quiser assistir, o longa-metragem está em cartaz agora nos cinemas brasileiros. E na ressaca de Barbie e Oppenheimer, que ainda estão em cartaz, vale lembrar, chega aos cinemas nessa semana Mansão Mal Assombrada. E o filme é baseado numa atração, num ride, como os americanos chamam, dos parques da Disney. Tem no Parque da Califórnia, tem no da Flórida, Hong Kong, Paris, enfim. Se você foi em algum parque da Disney, com certeza você pelo menos passou em frente de uma mansão mal assombrada. E esse novo longa-metragem é inspirado nesse ride, da mesma forma que a Disney fez historicamente com Piratas do Caribe, esse grande sucesso, e também com Jungle Cruise, que é uma adaptação mais recente nessa mesma linha. E a nova obra, né, O Mansão Mal Assombrada, mistura comédia e terror dentro do chamado terrir, e traz uma mãe, que é a Rosário Dawson, e seu filho se mudando sem muita justificativa para uma velha mansão em Nova Orleans.
Lá, os dois são aterrorizados por inúmeras assombrações. Para resolver essa questão, eles pedem a ajuda de um padre, interpretado pelo Owen Wilson, de um físico que virou guia turístico, que é interpretado pelo Lakeith Stanfield, de uma vidente, que é a Tiffany Haddish, e um professor de história, que é o Danny DeVito. Juntos, essa galera toda precisa descobrir o que está por trás da atividade paranormal no local. Dessa forma, a gente tem uma verdadeira colagem de referências ao brinquedo dos parques, com muito pouco contexto sobre cada um dos personagens para criar uma certa empatia, e é isso aí. Tudo é colado com um fiapo de história que não consegue divertir nem aterrorizar muito bem, não funciona nem para o terror, nem para o rir. Faltou aí justamente uma lição de casa, porque o Piratas do Caribe, pelo menos a trilogia original dessa franquia, é muito competente em usar o roteiro para criar personagens interessantes, relacionáveis. E depois disso, adiciona os elementos da atração dos parques. Então não é o contrário, né? Primeiro se preocupa com o roteiro, com os personagens, com as situações e depois adiciona os elementos relacionáveis que a gente conhece da atração dos parques. E aí conseguiu uma adaptação que é icônica, que a gente lembra até hoje, e tá assim entre os grandes filmes live action, né, com atores de verdade da Disney. Há também um erro conceitual no novo Casa Mal Assombrada. É que a classificação indicativa do filme aqui no Brasil é para maiores de 12 anos, mas é provável que ele soe bobo para quem tem essa idade ou mais. Ao mesmo tempo, a trajetória do vilão principal, que tem a voz do Jared Leto, é muito pesada para as crianças mais novas, que têm menos de 12 anos. Eu não indicaria esse filme para esse pessoal, não, para quem é pré-adolescente ou mais jovem do que isso. Se você tem um filho nessa idade e estava pensando em levar esse seu filho, eu diria que é um pouco pesado, assim, pensando no backstory, né, no enredo sobre o vilão principal. E nem nas atuações o Casa Mal Assombrada se salva. A Rosário Dawson e o Lakeith Stanfield, que são o casal protagonista, digamos assim, os dois personagens principais, os dois atores principais, eles estão no automático. O Owen Wilson, que seria o alívio cômico, ele tá fazendo o personagem de sempre, tá? Você viu um filme do Owen Wilson, você viu 90% do que ele faz. Então, esse longa-metragem novo se encaixa nesses 90% que ele faz sempre igual. Já o Danny DeVito, que é esse ator incrível, que é sempre bom vê-lo em cena, aparece muito pouco em Casa Mal Assombrada, então não vá ao cinema esperando por ele, não. Até a Jamie Lee Curtis, que tá ótima como sempre, é pouco aproveitada. Ela passa a maior parte do filme num aquário, e eu não tô exagerando, tá? Quando você vê, você vai entender. Com muito esforço, eu achei alguma coisa para elogiar, que é o design de produção. A criação visual do filme tá muito legal, tá muito bonita, muito colorida, ainda que não cause muito terror, nem tenha muita personalidade, né? Ela é muito inspirada na atração dos parques da Disney, na Mansão Mal-Assombrada original, então não tem uma personalidade própria, mas pelo menos está bonita de se ver na tela grande. Então eu diria que é o grande destaque desse filme mesmo está no design de produção. Para quem quiser ler em mais detalhes, eu publiquei lá no Omelete minha crítica completa de Mansão Mal Assombrada. Mas é basicamente o que eu estou te contando aqui, só que com mais palavras. Mas é isso. Se você puder pagar o ingresso e a passagem, vá aos parques da Disney. É uma experiência muito melhor de Mansão Mal Assombrada na atração de parque original. Infelizmente, a versão cinematográfica não transpõe para a tela a diversão que é a atração original. Lembrando que daqui uns 2 meses o filme vai pintar lá no Disney Plus. Então você pode economizar o valor do ingresso agora para uma futura viagem para a Disney, porque o cinema não está barato. E daqui 2 meses, daqui uns 45 dias, 60 dias, você confere lá com calma no Disney Plus, sem precisar pagar nada mais por isso, tá bom? Enquanto isso, Mansão Mal Assombrada está em cartaz nos cinemas brasileiros. Tá, as estreias dessa semana podem ter deixado um gosto ruim na boca. E eu sei que existe muito preconceito com os filmes que juntam terror e comédia. Mas vai por mim, o terrir, né, que é essa junção dos dois gêneros, pode ser muito bom e render longas-metragens muito interessantes. Até porque rir dos nossos medos é uma grande forma de terapia, é um
ótimo caminho para a gente superar aquilo que nos dá medo. Por isso, na curadoria especial dessa semana, eu vou trazer outros filmes que são mais bem-sucedidos em misturar terror e comédia do que Mansão Mal-Assombrada, todos disponíveis para você assistir nas plataformas de streaming. Começando por Os Caça-Fantasmas de 1984, que é um grande exemplo do terrir, apesar de também trazer fortes elementos de ação e também de aventura. É um grande filme da década de 80 e quem tem 30 anos ou mais, com certeza foi marcado na sua vida cinéfila ou de quem gosta de filmes por essa produção. Mas como eu sei que pode ter caído um pouquinho no esquecimento para o pessoal mais jovem, então fica a dica de assistir aos Caça-Fantasmas, se você não viu ainda, ou de reassistir se você já curtiu esse longa-metragem, que para mim é um dos meus favoritos e é muito icônico. Se você quiser ver ou rever, Os Caça-Fantasmas original de 84 está disponível na HBO Max. Na mesma linha de Mansão Mal-Assombrada, eu indico mesmo Goosebumps, Monstros e Arrepios, filme de 2015 estrelado pelo Jack Black. A produção é baseada numa série de livros escritos pelo R. L. Stein e que também inspirou uma série de TV lá dos anos 90. O longa tem essa energia pré-adolescente divertida, brincando com os elementos do terror e sem soar muito adulto. Ou seja, o que Mansão Mal-Assombrada tentou fazer, Goosebumps consegue com maestria. Teve uma continuação também, Goosebumps 2, que não é tão boa, eu fico mais com o longa original, que você pode curtir lá na Netflix. Chegando agora nas dicas para o público mais velho. E eu sou particularmente fã de O que Fazemos nas Sombras, filme de 2014 que lançou o Taika Waititi na posição de diretor, na função de diretor, ao lado do Jermaine Clement. E o longa é um documentário fake sobre um grupo de vampiros que vivem na Nova Zelândia nos dias atuais. E é assim, divertidíssimo, brinca com todos os clichês dos filmes de vampiro, colocando eles, né, os vampiros, em choque com a sociedade atual para fazer um comentário social. O filme é inteligente, é divertido, tem críticas afiadas, não vai te assustar, isso eu sou obrigado a confessar, mas você não vai parar de rir, ele pega bem forte no rir do terrir. Se você quiser conferir, o filme está disponível para assistir na Look, que é uma plataforma de streaming que você pode assinar à parte, ou como um canal dentro do Prime Video. Ele também está para aluguel lá na mesma plataforma da Amazon. Agora você também pode alugar na Apple TV, no Google Play, no YouTube Filmes e na Claro TV+. Ah, tem também uma série derivada, também chamada O que Fazemos nas Sombras, que é inspirada no filme, só que expandida, né, para preencher muito mais episódios de diversas temporadas. Essa série está disponível para você assistir lá no Star Plus. E agora a gente volta no tempo, mais exatamente para 1959, que foi quando foi lançado o longa-metragem Plano 9 do Espaço Sideral, que é considerado por muitos o pior filme já feito, entre aspas, tá? Porque isso é uma hipérbole, é um exagero. E é um filme que tem como seu grande mérito justamente as suas falhas, os seus erros, quando ele cria humor involuntário. A direção é do Ed Wood, que também é considerado por muitos o pior diretor da história. E ele fazia filmes a toque de caixa, de qualquer jeito, e tinha uma visão cinematográfica fora dos padrões para ser gentil e simpático com ele aqui, tá? E esse também é o último filme do Bela Lugosi, O Eterno Drácula, e amigo do Ed Wood. Ele só fez uma cena que não tem nada a ver com o resto do longa-metragem, e o Ed Wood encaixa ali, e no resto da produção ele é substituído por um dublê de corpo que esconde o rosto, que a gente não vê, que também não se parece muito com o Bela Lugosi. Parte da tosquice desse filme também está nisso. E Plano 9 é uma grande colagem de ideias desconexas que não funcionam em conjunto. É sobre alienígenas que invadem a Terra e eles têm agentes que são vampiros e que transformam humanos mortos em zumbis. Enfim, a questão aqui é que a história não se apegue a ela, ela não importa muito. O interessante é ver a tosquice da produção, é rir do humor involuntário e das coisas ali bizarras que a gente está vendo em cena. Plano 9 do Espaço Sideral é um grande exemplo do cinema, um grande
joia do cinema, podemos dizer assim, não pelos bons motivos, que você pode assistir na MUBI. E fica a dica, né? Quem é ouvinte aqui do podcast, quem é espectador do programa, sabe que vocês ganham 30 dias grátis para curtir a MUBI e poder assistir Plano 9 do Espaço Sideral, dar risada desse filme e também conferir outras atrações. Para pegar os seus 30 dias grátis, para ter acesso aos seus 30 dias grátis, acesse mubi.com/barra o que tem para assistir e aí você consegue ver esse filme sem pagar um centavo a mais por ele. E também fica a dica de assistir a Ed Wood, cinebiografia sobre esse cineasta, estrelada pelo Johnny Depp e dirigida pelo Tim Burton. Esse filme você encontra para assistir no Star Plus. E chegando nos anos 80, tem Os Fantasmas Se Divertem, de 88. E o filme é um clássico também dirigido pelo Tim Burton. No longa, Michael Keaton é Beetlejuice, um ser fantasmagórico chamado por um casal de mortos depois que uma excêntrica família de vivos se muda para sua antiga casa. Só que o tal do Beetlejuice é ainda mais maluco, causando uma enorme confusão. Os fantasmas se divertem tem todas as características peculiares do cinema do Tim Burton. E é uma verdadeira joia, tanto em termos de história quanto em visual. Fora que o Michael Keaton tá ótimo em cena, se divertindo muito. E o elenco ainda inclui a Winona Ryder. No momento, uma continuação de Os Fantasmas Se Divertem está programada, está agendada para ser lançada no ano que vem, em 2024. E eu digo no momento porque as filmagens já estavam acontecendo, mas elas foram interrompidas pela greve dos atores que começou agora em julho. Então é muito provável que esse lançamento seja adiado e não aconteça mais no ano que vem. Enquanto isso, você pode curtir e se divertir com o primeiro Os Fantasmas Se Divertem, que está disponível lá na HBO Max. A franquia A Morte do Demônio, também conhecida como Uma Noite Alucinante, é um caso bem peculiar. Porque ela começou com uma história de terror mais séria, que tentou realmente causar susto, apesar de ter algum certo humor involuntário. Só que depois ela evolui pro terrir, para esse campo da mistura de terror com comédia. A Morte do Demônio 2, lançada também nos anos 80, é divertido já com esse conceito, mas o meu destaque aqui, a minha dica fica mesmo com Uma Noite Alucinante 3, de 1992. Nele, o Ash, que é o protagonista da franquia e é interpretado pelo Bruce Campbell, é transportado para a Idade Média. Agora, ele precisa da ajuda do próprio Livro dos Mortos, que causa toda a confusão que a gente vê na franquia, para retornar ao presente. Dessa forma, além do terrir, o longa traz uma parte de aventura que é bem divertida, que funciona nesse contexto geral da produção. O Sam Raimi, que depois faria filmes como Homem-Aranha, como a franquia Homem-Aranha, estava no seu ápice já aqui enquanto diretor. Então, todas as características cinematográficas do trabalho dele já estão nesse longa-metragem. Então, vai ser interessante você assistir com um olhar comparando com a trilogia Homem-Aranha que ele fez depois e percebendo que tem diversas similaridades na forma como ele retrata as duas histórias. Se você quiser conferir, Uma Noite Alucinante 3 está disponível no Prime Video para aluguel ou por meio da assinatura do canal MGM. Você também pode alugar o filme lá na Apple TV. Outra indicação dos anos 90 é o primeiro Pânico, de 1996. Ainda que não seja exatamente para rir, o filme do Wes Craven brinca muito com os clichês do terror para construir uma história de slasher. É um terror dos terrores, vai, a gente pode dizer. E o slasher, se você não sabe, é aquele filme onde tem um assassino perseguindo as pessoas, né, e assassinando elas, sempre com muito sangue. Por isso, Pânico tem claras referências e influências de outras produções do tipo, como Halloween e Sexta-feira 13. Ao ser metalinguístico, Pânico acaba funcionando como uma verdadeira aula sobre os filmes de terror. Então, se você quiser conhecer mais do gênero, pode assistir ao filme, que ele te explica didaticamente como esses tipos de longas-metragens funcionam. E por mais que não seja comédia, ao fazer isso, ele acaba se tornando um entretenimento divertido para o público.
Não por menos, ele acabou revivendo os slashers para uma nova audiência a partir dos anos 90 e também teve diversas continuações de qualidade variável. Tem alguns pânicos que vieram depois que são muito bons, outros que são muito ruins. Os dois mais recentes, Pânico, que se chama novamente Pânico apenas, e Pânico 6, estão na categoria bons, vai. Fica também a dica de assisti-los. Mas primeiro, confira o longa original de 1996, que a essa altura já é um clássico do terror. Ele está disponível para você assistir na HBO Max, no Paramount Plus e no Globoplay. Para fechar, uma produção brasileira, que é Sinfonia da Necrópole, de 2014, e dirigido pela Juliana Rojas, a mesma de As Boas Maneiras. E a história é sobre um aprendiz de coveiro, que é o Eduardo Gomes, que se apaixona por uma funcionária do serviço funerário, a Luciana Paz, que está fazendo um recadastramento dos mortos e das covas para encaixar novos jazigos. Tudo isso regado por um musical, por muitas músicas e canções originais feitas especialmente para o longa-metragem. É como La La Land, só que com um cemitério no lugar de Los Angeles. E feito antes de La La Land também, tá? Não é muito La La Land, mas você entendeu a referência. E o filme é divertido e faz humor do nosso medo da morte e da nossa ojeriza dos mortos. E além de fazer uma bela crítica à especulação imobiliária que a gente vê nos grandes centros urbanos brasileiros, principalmente em São Paulo, onde a história se passa. Sinfonia da Necrópole está disponível para aluguel ou compra na Apple TV, Google Play, YouTube Filmes e Claro TV. E assim eu encerro mais uma edição de O Que Tenho para Assistir. Muito obrigado pela sua audiência. E se você tiver comentários, sugestões ou observações sobre o programa, me procura nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Threads como @Renan. Só que esse Renan escreve com 4 no lugar do A, fica @Ren4N. Ren4N. E também tem aquele aviso final. A disponibilidade dos filmes que eu contei para vocês aqui é referente a julho de 2023. Se você ouvir esse programa no futuro, é possível que as opções de onde assistir tenham mudado. Para encontrar as opções atualizadas, por favor, consulte o Google ou o site Just Watch. Um abraço e até a próxima!